Olá, meu nome é José Neto e eu quero falar nesse vídeo se concurso público, se passar num concurso público é uma corrida de 50 metros ou é uma maratona. Então vamos lá, uma corrida de 50 metros é aquela corrida onde a pessoa dá um gás total e depois acaba muito cansada, tá? Isso é isso que eu quero dizer com corrida de 50 metros. Então, concurso público eu não vejo como uma corrida de 50 metros porque você tem que se cuidar muito, tá? Você tem que prestar muita atenção no tempo que você está dormindo, na sua qualidade de sono, como é que está isso. Você tem que prestar muita atenção na sua alimentação, se a sua alimentação está boa, tá? Então, por essas razões, não adianta você querer ir com tudo, não é falar assim, não, vou estudar, vou virar à noite, vou me dedicar e tal, aquele gás todo, e depois de algum tempo você desanima, tá? Ou fica cansado, ou fica deprimido, ou fica ansioso, ou fica qualquer coisa assim. Então, assim, não adianta ir com essa mentalidade, tá? Achando que concurso público é uma corrida de 50 metros. Por outro lado, concurso público tem características de corrida de 50 metros, sim. Tá? Por que tem? Porque envolve muita dedicação. Então, a todo momento, você tem que estar se perguntando, nossa, por que eu não estou estudando? O que eu estou fazendo é mais importante do que estudar? Então, envolve essa dedicação constante. Tá? Você tem que ter esse gás de pegar, de se dedicar, de olhar, olha, agora eu vou fazer isso, eu vou me dedicar, vou fazer exercício, vou fazer essa matéria, aquela matéria. Então, exige esse grau de dedicação que lembra um pouco, né, que eu diria que está incluído na corrida de 50 metros. Tá? Essa intensidade, não é? A palavra eu acho que é intensidade na dedicação. Tá? Então tem essa característica sim da corrida de 50 metros, mas por outro lado você tem que se cuidar. E aí eu sempre falo, né, eu sempre digo que se cuidar, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou pro cinema para dar uma relaxada. Gente, ir pro cinema não é para relaxar, não relaxa, é um lazer, tá? Você sai do cinema, você pode sair inclusive mais cansado do que você entrou. Então, assim, ir para o cinema, muitas vezes quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, não, mas eu vou para o cinema para relaxar, porque eu não consigo mais, porque eu estou muito ansioso, eu estou ou deprimido, ou nervoso, alguma coisa assim, tá com um sentimento ruim, e vai para o cinema. Só que assim, a pessoa vai para o cinema, e quando ela está lá no cinema, melhora, sim, essas agitações, essas inquietações, melhora sim. Mas quando ela sai do cinema e volta, não é, para a vida real, tudo isso volta. Então, assim, o cinema não serve para isso. O cinema é uma distração. E aí, na minha opinião, é muito tempo. Se você quer descansar, é 15 minutos. Tá? Mas, assim, como é que você faz com essa ansiedade, com esse sentimento? Então, você tem que saber a raiz disso, tá? Você tem que trazer isso para a consciência, investigar qual que é a raiz. E a raiz pode ser alguma coisa do tipo assim, que você precisa passar muito num concurso, mas que você tem dificuldade de estudar, tem dificuldade de entender, ter alguma coisa nesse sentido. E aí, à medida que você se mostrar capaz de fazer isso, capaz de estudar, tá? De ter um dia de estudo que rendeu, aí você vai começar a superar essa agitação, tá? Esse sentimento de ansiedade, esse sentimento ruim, tá? À medida que você mostrar para você mesmo que você é capaz, tá? Em um dia inteiro assim de estudo de boa qualidade, em que você chegue no fim do dia e fala, nossa, eu fiz um progresso, vai aliviar muito essa tensão, tá? Vai aliviar muito essa tensão, porque você vai perceber que você, de passinho em passinho, tá? A cada dia de estudo, de qualidade, vai chegar lá, tá?
Agora, se o seu dia não render, se você passar assim 10 horas e essas 10 horas, depois delas, você parar para pensar assim, nossa, mas não rendeu meu dia. Aí sim você tem que ver, mas por que que não rendeu? Você estava distraído, estava pensando em outra coisa, não estava focado, aí você tem que investigar isso, tá? Mas se o seu dia render, você vai chegar no final do dia, você vai ver que você fez progresso. Aí esses sentimentos ruins vão dar uma abrandada, tá? E à medida do tempo você vai ficando cada vez mais seguro. Mas sim, tem essa característica de sprint, tá? Que é uma intensidade, uma dedicação intensa, muito intensa, mas por outro lado você tem que se cuidar, mas se cuidar não significa ir ao cinema, não significa fazer esse tipo de programa, assim, vou relaxar e passar meio-dia no churrasco com os amigos. Não é isso que eu estou falando aqui não, tá? Isso é outra coisa, isso é uma distração. E maratona, não é a maratona. Por que fazer concurso não é maratona? Porque quando você fala em maratona, você fala assim numa coisa, não é a longo prazo, num treinamento e tal. E aí, tudo que é a longo prazo, tudo que não tem uma data, não tem uma certa cobrança, existe uma tendência a pessoa simplesmente relaxar, tá? Lembra bem assim de quantas pessoas falam que vão começar uma dieta e não começam. Isso porque qualquer um pode começar uma dieta agora, pode começar uma dieta semana que vem, mês que vem. Então, assim, quando a pessoa fica livre para colocar essa data, eu vou colocar aí, eu vou fazer exercício e tal, semana que vem, mês que vem. Isso pode vir, mas é muito mais difícil. Tá? Então, quando alguém fala assim, não, fazer concurso público é uma maratona, eu fico um pé atrás por conta disso. Tá? A pessoa pode estar deixando, pode estar indo para o lado da procrastinação, tá? Deixando sempre para amanhã. Amanhã eu estudo, aí amanhã eu estudo um pouquinho, eu estou cansado agora, eu vou descansar e continua assim, tá? Então tem esse porém, tá certo? E por que é uma maratona? Porque muitas vezes coisas não acontecem rápido, tá? Então o candidato, ele tem que estar disponível para seguir adiante, para continuar estudando. Então, por esse outro lado, estudar para concurso público pode ser sim visto como uma maratona. Bom, no meu caso pessoal, eu sempre trago, né, os vídeos que eu faço, sempre trago para o meu exemplo pessoal. O concurso que eu passei em 3 meses, eu acho que foi um sprint, tá? Um sprint que deu certo. Eu estudei com muita intensidade, em 3 meses eu passei. O outro concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é o cargo que eu ocupo, esse levou 1 ano e meio. Tá? Então, quando você fala em estudar durante 1 ano e meio, você tem que considerar isso uma maratona, tá? Uma coisa de longo prazo. Eu não passei na primeira vez que eu fiz, eu fiquei por muito pouco, tá? Então, assim, eu levei um tombo aí, me levantei, continuei estudando, e na segunda vez, depois, assim, tendo estudado durante 1 ano e meio, eu consegui ser aprovado. Então, nesse caso, por conta desse tempo de 1 ano e meio, eu considero isso uma maratona, tá? E aí, mais uma maratona com os cuidados, né? Com a visão do sprint, da corrida de 50 metros, que tá ali intensamente estudando conteúdo, tá? Intensamente estudando conteúdo. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, você coloca nos comentários aqui embaixo. Se você gostou, dá o curtir, eu agradeço. E entra para minha lista. Minha lista fica no site aprovadodeprimeira.com.br. Você acessa o site, se inscreve na minha lista e a gente continua essa conversa lá. Um forte abraço, até mais. Bons estudos!